Boa noite a todos. Boa noite. É com grande satisfação que nós, da SPMS, estamos aqui com vocês essa noite. Nós estamos vivendo um momento único das nossas vidas, no qual sentimentos de insegurança e impotência tingem os nossos dias. Estamos passando por uma pandemia, tudo tão novo e desconhecido. Muitos de nós estão em suas casas, longe de amigos e entes queridos, para que solidariamente cuidemos uns dos outros. O Conselho Diretor da SPMS se dedicou intensamente para que pudéssemos voltar a trabalhar com força total. Eu gostaria de agradecer todas as minhas colegas do Conselho Diretor, né? Aqui algumas estão, mas a Laide, Leila, Maria de Fátima, Fernanda, Débora, Ana Deise, que trabalharam muito para que nós pudéssemos estar aqui hoje. O Conselho Diretor, em tempo de coronavírus, tem trabalhado de uma forma muito criativa. Ao olharmos a história, observamos que as pragas e pestes sempre existiram e muitas pessoas, artistas e psicanalistas, utilizaram as suas vivências e emoções nos momentos difíceis de forma artística e estética. Citando Brecht, todas as artes contribuem para a maior de todas as artes, a arte de viver. Tomara possamos passar esse tempo de pandemia criativamente. Gostaria, em especial, de agradecer à comissão coordenadora desse evento, a colega Ana Deise Cardoso, Débora Alexandre de Jesus, Deise Cabral Comparim, Maria de Fátima, Maria Fernanda Marques Soares. Muito obrigada a todos vocês que estão conosco essa noite, e eu espero que tenhamos um momento muito fértil e desejo para todos um bom evento. Boa noite a todos. É com prazer que nós estamos reunidos aqui para o nosso primeiro evento online, externo. Como bem disse a Kátia, é um grande prazer ter todos vocês conosco. Para que esse nosso primeiro evento online pudesse acontecer, temos que agradecer e elogiar o trabalho da nossa diretora administrativa, Ana Deise, que vai também compartilhar conosco toda a sua experiência, seus conhecimentos na mesa, né? Agradecemos também aos demais integrantes do Conselho Diretor, sempre prontos a abraçar novos projetos. Ao Lucas, da Digex, encarregado do nosso site. Ao Fábio, da Agência de Publicidade ABAIP. Ao José Roberto Pedroso, o nosso suporte de informática. E as secretárias da nossa sede, sempre prontas a nos atender. Nosso evento vai consistir na apresentação das ideias de cada palestrante por 20 minutos. Como temos mais de 250 inscritos, não será possível abrir o microfone ao público. Mas todos terão acesso ao chat, que encontrarão abaixo. E aí vocês podem fazer seus comentários, suas perguntas, dirigidas para cada um deles ou para ambos. Quem vai coordenar a questão dessas inquietações, dessas indagações de vocês, será a Débora, auxiliada pela Deise Comparim. Agora, nas perguntas, seria interessante que vocês escreverem o nome de vocês, de onde são, né? E o que vocês gostariam. Nossa mesa é composta
pelo Dr. Gilberti Antônio de Souza. Não estou vendo. Médico, psiquiatra e, como ele gosta, corintiano. A Ana Deise Cardoso, psicóloga, psicanalista, diretora administrativa da SPMS. Bem, eu gostaria de abrir a palavra para o Gilberti, né, que terá 20 minutos para nos presentear com suas ideias. Eles vão falar sobre a depressão em época de pandemia. Um tema intrigante, de difícil, né? Difícil para todos nós, tanto para aqueles que atendem como para aqueles que vivem, né? Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite da Sociedade Psicanalítica de Mato Grosso do Sul, que tem prestado excelentes serviços para a população e tem servido de exemplo para os terapeutas do Estado. Agradecer à psicóloga Kátia Codorniz pela gentileza e agradecer a possibilidade de estar presente com a professora Ana Deise, sendo que a Ana Deise e eu, nós temos uma longa história, minha antiga parceira, minha antiga companheira em andanças pelo Estado, seja pelas situações de terapia, ou seja, em pesquisas em relação às populações indígenas. Às vezes, divergência de ideias, mas nunca inimigos. A satisfação participar com ela e tenho certeza que aprenderei com ela, como sempre aprendo. A psicóloga Kátia abriu dizendo o contexto hoje. O contexto mundial é de pânico. O contexto mundial é de medo. O contexto mundial é de insegurança. O contexto mundial hoje, não somos apenas nós, é de extrema apreensão. Por quê? Porque nós estamos aí com uma pandemia em pleno curso e que repete o medo, a ansiedade de outras epidemias históricas. É bem verdade que hoje, com a tecnologia, com a capacidade de comunicação, o que acontece na China hoje nós ficamos sabendo aqui. Diferente de na Idade Média, acontecer epidemias, as epidemias ficarem reclusas em determinadas regiões e passarem, às vezes, décadas antes que outros países tomassem conhecimento. Havia um cerco natural em relação às epidemias. Eram determinadas regiões e que essas regiões, então, terminavam sofrendo todo o impacto e que, depois de algum tempo, começava a ocorrer o controle. Eram milhões de mortes e, de acordo com o contexto cultural da época, era atribuída alguma etiologia, como, por exemplo, a peste negra da Idade Média, em que foi atribuída um castigo divino pelo fato dos penitentes não fazerem a romaria até Roma. Então, foi considerado um castigo de Deus. Hoje, aqui, especialmente no Brasil, especialmente em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, nós verificamos também uma insegurança muito grande. É bem verdade que nós ainda não estamos no pico. E eu tenho certeza que em nossa região o efeito será mais suave do que nos outros estados, como São Paulo, Rio, Amazonas,
Pernambuco e Ceará, por uma série de motivos. Mas, de qualquer forma, nós já estamos sentindo seus efeitos. Eu sou médico, e como médico, eu tenho uma visão que é um tanto quanto diferente, embora não ignore a importância de todas as outras abordagens. Falando, profissionalmente falando, psiquiatricamente falando, nós poderíamos primeiro conceituar o que é depressão. A depressão, que é um conjunto de emoções, de sentimentos, de condutas, e que são inicialmente determinados geneticamente. E muitas vezes as pessoas ficam intrigadas ou curiosas em saber o que é depressão, o que é tristeza. A Organização Mundial de Saúde, hoje tão elogiada e tão criticada, ela estabelece que, para uma pessoa ser diagnosticada como deprimida, como tendo uma depressão, é necessário que nos últimos 15 dias possa apresentar 4 de todos os sintomas que eu vou dizer. Tristeza. E se a tristeza tiver um objeto, se a tristeza tiver uma causa, um fator causal objetivo, aí pode ser muito mais intenso. Diminuição de gosto, diminuição de prazer, diminuição de satisfação em situações ou em fatos ou em atividades que antes dava gosto, prazer, satisfação. Tem os sintomas corporais, e que esses sintomas corporais dizem respeito a toda alteração fisiológica que a depressão causa. Uma das coisas que causa muito medo é que diminui a imunidade. Mas, no seu dia a dia, nós verificamos, então, a pessoa com dor de cabeça, sem uma característica específica, nó na garganta, abafamento no peito, buraco fundo na boca do estômago e, principalmente nas mulheres, manchas roxas em ombro, mamas, coxa e nádega. As famosas melancolias. Manchas roxas indolores, mas que a pessoa consegue perceber que, quando piora, essas manchas pioram também. Há quem diga que a depressão é aquela doença que impede a pessoa de sentir prazer. Uma pessoa que esteja deprimida, ela pode ter algum sucesso, pode ter fatores que poderiam trazer alegria, mas ela não consegue sentir-se alegre. Ou seja, é por isso que se diz que ela é subrepetícia, porque diminui a possibilidade da pessoa sentir prazer. Como também afeta o ânimo, as atividades, a pessoa vai se sentindo limitada, vai se sentindo incapaz para as suas atividades do dia a dia. Aí algumas pessoas mais rígidas falam assim: puxa vida, eu estou com tanta preguiça, mas não é preguiça. É a diminuição de força, a diminuição de ânimo, é a diminuição do desembaraço. Aí as pessoas falam que depressão é falta de vontade. Não é. A depressão, a pessoa continua tendo a vontade. Só que todos nós sabemos que, para nós efetuarmos alguma atividade, é necessário que nós planejemos a atividade, tomemos a decisão e executemos. Na depressão, o que acontece? A pessoa planeja, a pessoa decide, mas na hora que vai executar, falta força. Então, a depressão corta justamente esse momento em que possa fazer a execução das atividades. A pessoa não está com preguiça, a pessoa não está sem vontade, ela está com vontade, ela está sem condições de exercer essa vontade. Muito bem. A depressão ela é extremamente injusta, porque tira tudo isso da pessoa e tira principalmente a segurança e a confiança, mas não tira o raciocínio. E aí vem uma coisa muito ruim, porque o raciocínio da pessoa está presente, mas é um raciocínio negativista.
É um raciocínio em que a pessoa não sente ânimo, não sente prazer, dependendo da sua religiosidade, dependendo da sua cultura, acha que aquilo é castigo, que foi porque pecou, porque teve alguma conduta ruim, ou seja, o raciocínio é negativista. Eu tive uma paciente que, quando ela piorava muito da depressão, ela falava: Gilberti, sabe aquele homem-bomba que explodiu lá no Oriente Médio? Sei, o que que tem? Eu acho que eu sou a culpada. A pessoa tem delírios de ruína, de niilismo, de culpa. E se essa pessoa for religiosa, o que que acontece? Se sentiu culpada, ela tem que expiar a culpa. Então, já começa a ter um sentimento profundo de incapacidade, de impotência. A Ana Deise deverá falar no sentimento de impotência e deverá falar também no sentimento de desesperança. O que que acontece quando a pessoa vai verificando isso? O sofrimento é intenso, muito intenso. Eu tive uma paciente, uma velhinha, que chegava e falava assim: doutor, eu estou com uma dor, mas é uma dor sem dor. Uma dor sem dor. Como é que você vai explicar isto? Ainda outra pessoa que falava assim: Gilberti, eu estou com uma dor, ela é tão intensa que parece uma dor da saudade. Só que na saudade a gente sabe do que é. E hoje eu não sei por que isso. Ainda um outro paciente com várias condutas sérias de autoaniquilamento, ele falava: Gilberto, eu quero saber quando é que eu vou me livrar dessa prisão, porque eu não cometi crime para estar nessa prisão. Então, aí nós podemos verificar as diferentes explicações que a pessoa tenta encontrar para compreender, para entender e mesmo aceitar. Como isso não é possível, e o sofrimento é grande, e a dificuldade de que as outras pessoas não entendam o seu sofrimento, e nesse momento a pior coisa que tem é tentar animar, tentar estimular, né? Aí a pessoa fala: puxa vida, eu estou pior. Se a pessoa acha que eu estou assim, é porque eu estou pior. Ou então ela começa a sofrer, porque começa a perceber que as outras pessoas não acreditam no seu sofrimento. E aí, essa percepção, que nós chamamos a percepção, a dor moral, ela é tão intensa e traz tanto sofrimento quanto a própria depressão. E aí a pessoa ela quer se livrar disso, mas não conseguindo de forma nenhuma, ela começa a namorar a morte. Por quê? Porque acha que com isso acabará com todo o sofrimento. Aí não interessa se os familiares ficarão ou não, porque a intensidade do sofrimento só sabe quem a tem, como dizia Shakespeare, né? E é isso que as pessoas deprimidas têm uma dificuldade muito grande, ao perceber que as outras pessoas não acreditam, até porque não tem nenhum exame laboratorial ou de imagem que comprovem isso. O diagnóstico da depressão é um diagnóstico clínico. Muito bem. E aí as pessoas, algumas, planejam a sua morte. E aí vem um paradoxo, porque porque o suicida, ele não quer morrer, ele quer deixar de sofrer. Mas, se para deixar de sofrer é necessário ir em busca da morte, ele vai. Então, pode parecer paradoxal, mas a maior parte das pessoas que se matam, elas não querem morrer, elas querem deixar de sofrer. Muito bom. Visto isso, nós verificamos que é um fenômeno extremamente comum. A Organização Mundial de Saúde considera que no ano, cerca de 20% das pessoas experimentarão um episódio, um período ou uma fase depressiva. E a Organização Mundial de Saúde também compreende, e num estudo feito em 150 países da Organização Mundial de Saúde,
que a depressão é a doença que mais incapacita a pessoa para o trabalho. Esse trabalho que ficou famoso mostrava que de cada 100 pessoas incapacitadas para o trabalho, 10,7 era por causa de depressão. 4,7 por conta de anemia. E olha só, nós temos a China, nós temos a Índia, nós temos a Oceania, nós temos a África, nós temos a América Latina de pessoas anêmicas. E as anemias levam a toda uma série de coisas, levando inclusive a incapacitação. Se o meu amigo Celso Codorniz estivesse aí ouvindo, ele conseguiria, ou ele daria um sorriso de canto de boca e concordaria comigo. Mas o pior disso tudo é que não tem exames laboratoriais. O exame é clínico. Aí, de vez em quando, alguém fala, mas, Gilberti, você falou comigo 40 minutos e você está me dando esse diagnóstico? Você é adivinho? Você é mãe de Ná, por acaso? Não é. Acontece que é um quadro clínico extremamente comum e há a necessidade, por quê? Das pessoas deprimidas, apenas um quarto procura algum tipo de ajuda. Bom, aí vamos lá. E existe tratamento para essa onça? Existe tratamento. Depende da sua intensidade, depende dos fatores psíquicos, dos fatores culturais e os acontecimentos presentes. Ela é uma doença que afeta não só o biológico, mas afeta muito o psicológico e afeta muito o social. O tratamento ideal seria o tratamento medicamentoso e o tratamento psicoterápico. Mas nós estamos no Brasil. As pessoas não têm acesso ao tratamento medicamentoso, muito frequentemente. Nas nossas secretarias há uma falta crônica de medicamentos e há um acesso muito mais difícil em relação à psicoterapia. Eu costumava dizer para meus alunos, quando eu enganava os alunos, dizendo que o remédio combate a doença, mas a terapia ajuda a pessoa a rever todos os seus valores, a rever todas as suas situações, criar formas de convivência ou de combate, quando possível, da sintomatologia. Há a necessidade. Tratamento médico sem o tratamento psicoterápico é um tratamento manco. Só que nós temos, tanto no tratamento medicamentoso, quanto no tratamento psicoterápico, a dificuldade de acesso às pessoas. Tudo isso que eu estou falando, piora muito nesse ano. Por quê? Porque a epidemia ela é trazida ou ela é efetuada, como diz minha neta, pelo corona. Ninguém vê o corona. Como é que eu vou combater um inimigo que eu não estou vendo? Eu só vejo os resultados. Eu só vejo as complicações. E aí nós verificamos que a população, de uma forma geral, não obedece às orientações. E não obedece às orientações apesar do medo. Por quê? Justamente por conta disso, ou nós temos aí um presidente que está tentando fazer com que a religiosidade possa ser um fator maior, quando não é. Isso me faz lembrar uma história de uma missionária que estava na África, estava conversando com as crianças negras, tentando explicar o problema da doença, das bactérias, etc. E aí as menininhas todas ouvindo com grande encantamento. Aí uma delas vira e fala assim, mas doutora, nós que acreditamos em Deus, não acreditamos nisso, né? Então, vocês verificam que hoje nós temos uma série de dirigentes nossos que apelam para isso. Por quê? Sem dar a devida importância ao sofrimento alheio. Hoje nós verificamos um aumento das pessoas com depressão,
um aumento das pessoas com ansiedade e está começando a pipocar um aumento das condutas suicidas. Por quê? Eu estou sofrendo por uma coisa que eu não estou vendo. Como é que eu vou acreditar que, lavando as mãos com água e sabão, o rosto, eu vou matar uma coisa que, se entrar no meu corpo, arrebenta com o meu cérebro, arrebenta com o meu pulmão, com o meu coração e, com muita frequência, leva a óbito em poucos dias. As pessoas veem essas notícias. Como não conseguem compreender o que nós não conseguimos compreender, nós temos maior dificuldade de aceitar. E, com isso, nós sofremos mais. Eu tenho um sensor aqui que me diz que já só tem 30 segundos. Então, nesses 30 segundos, novamente, agradecer a oportunidade, agradecer à psicóloga Kátia a oportunidade de participar aqui com a Ana Deise, antiga companheira, e me comprometo a ouvi-la com muito cuidado, porque eu tenho certeza que ela me trará informações de boa qualidade. Muito obrigado. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Na verdade, o que a gente, SPMS, estava pensando era fazer um evento presencial nesse semestre. Na verdade, nós queríamos 2 grandes eventos. Mas o mundo dá voltas e a gente vai fazer o melhor dentro daquilo que é possível. Então, nós estamos aqui para falar sobre a depressão e pandemia. Mas antes de começar a falar, eu queria, claro, sou diretora administrativa e vou fazer a propaganda da sociedade. Gostaria muito que vocês pudessem visitar o nosso site. O nosso site tem tudo o que a gente está cuidadosamente fazendo para oferecer para a população. Tem vídeos, tem textos, tem informações, tem um atendimento humanitário muito bacana, tem a biblioteca comunitária, que vocês também vão gostar. Então, vou aproveitar 5 minutinhos para fazer a propaganda do nosso site. Por favor, deem uma passadinha lá. Muito bem, eu tenho um tempo restrito. O Gilberti falou sobre a depressão, sobre a ansiedade, sobre a parte da nossa população que se viu diante dessa realidade que era até então desconhecida, né, por nós. Né? E se já é complicado para alguém sem problemas na saúde mental, imagine vocês para aqueles que já sofrem com transtornos mentais e transtornos psicológicos. Os fatores como a solidão, o medo da Covid-19, as incertezas quanto ao futuro agravam doenças mentais pré-existentes e criam novos problemas para pessoas até então saudáveis. Então, eu vou tentar caminhar por aí na minha fala. Algumas coisas que eu estou percebendo. Eu vi um levantamento feito pela UERJ, que fez com vários estados brasileiros, muitas pessoas, e nesse levantamento aponta que os quadros de depressão aumentaram e também a prevalência de pessoas com estresse, diferentes níveis de pânico, pesar, desesperança e medo paralisante aumentaram assustadoramente nesse tempo da Covid. De modo geral, há reações possíveis ao distanciamento social. Algumas pessoas conseguem lidar bem com essa situação e encontrar força na sua estabilidade psíquica. Outras precisam de uma ajuda, né? Mas há muitos indivíduos que já sofriam antes
e tiveram essa condição muito aumentada. O sofrimento aumentou consideravelmente. E o episódio de dor está insuportável. As pessoas, lógico, vocês sabem, são únicas, cada uma lida com esse momento difícil de um jeito próprio, de acordo com as suas necessidades, sua história de vida, seus valores. Então, reagem de maneira diferente a essa epidemia. Né? Então, eu quero começar, primeiro tópico, eu desenvolvi a minha fala em 4 tópicos. O primeiro que eu quero falar sobre esse distanciamento é em relação às famílias. Famílias que até então tinham rotina, atividade constante, trabalho, estudo dos filhos, e agora está todo mundo em casa. O primeiro grande problema é o teletrabalho, junto com casa para limpar, almoço para fazer, criança para cuidar, tarefa de criança, como conduzir isso, como passar lençol de elástico, que é um problema quando a gente nunca tinha vivenciado isso, né? Como correr e nós, os psicólogos, ainda atendermos pela telinha e para e faz almoço e volta, enfim, toda essa confusão. A família que consegue conversar, definir tarefa, cooperar, é capaz de uma melhor organização e produtividade, é óbvio. Ela consegue aproveitar a aproximação. No entanto, aquelas famílias que não conseguem desviar a atenção das insatisfações, mágoas, falta de afinidade e falta de interesse um pelo outro, os sentimentos ficam maiores, as brigas e até agressões. É incrível, eu li num outro artigo que o número de separações no mundo inteiro aumentou com a Covid. Tem muita gente que não consegue conviver com a família. Conviviam antes porque cada um ia fazer o seu cenário diferente e voltava para casa e trabalhava fora, fazia alguns programas juntos, mas sem muito papo, sem muita atenção, sem muita liga. Né? No entanto, os casais que conseguem amorosamente conviver e trabalhar em conjunto, esses estão conseguindo tirar proveito da crise, estão se aproximando, estão construindo, estão planejando um futuro. Para esses casais, para essas famílias tem futuro. Mas já haviam também aqueles indivíduos que já moravam sozinhos, já tinham o hábito de morar só, de viver só. Eram isolados por dificuldade, por medo, por comodismo, por qualquer motivo. Né? E agora ele está também tendo que se questionar, porque antes ele tinha a liberdade, ele estava só, mas ele tinha liberdade. Hoje ele está só e tolhido de liberdade, o que configurou de modo muito diferente. Alguns estão buscando as famílias, chamada, tomam um café juntos, param para conversar, fazem mais chamadas. Outros estão buscando bichinhos de estimação, o número de adoção de pets aumentou. E outros ainda ficam muito mais vulneráveis à depressão e a essa ansiedade. Então, esse afastamento social desencadeia, ao menos, tanto os distúrbios mentais quanto o medo do vírus em si. Esse afastamento pode até tornar as pessoas mais vulneráveis a essa doença que ela deve combater. Pesquisadores determinam que, entre aspas, o sistema imunológico de uma pessoa solitária responde de forma diferente ao combater um vírus invasor
tornando-a mais propensa a desenvolver uma doença. Nesses casos, a desesperança é um terrível sentimento que consome. Para que eu vou limpar a casa? Para que eu vou me arrumar? Eu não preciso tirar o pijama, né? Se eu vou trabalhar pelo computador, só aparece o meu rosto mesmo, o resto. Para que eu vou fazer uma comida diferente? O rosto é o mesmo. Então, essa desesperança mostra a visão negativa da realidade. Essa visão pode trazer tristeza, influencia negativamente a autoestima, aumenta a solidão, a raiva, o cansaço, o esgotamento físico, e aí todas essas outras questões da conexão corpo e mente. O sentimento da desesperança causa grande dor interior e a pessoa se fecha para o mundo. A desesperança se mostra no pensamento negativo recorrente, que por sua vez traz vários sentimentos desagradáveis. A ideia de que as coisas não vão bem é razoável. A ideia de que agora nada jamais ficará bem pode ser indício de uma condição clínica. O ajuste gradual às novas circunstâncias é algo esperado. A sensação de que cada dia é mais insuportável que o anterior é patológica. Agora, o terceiro aspecto que eu quero destacar é a situação traumática. O que a gente vai resultar disso? O episódio de trauma em massa é marcado por intenso medo, com alto potencial para produzir problemas psicológicos, como ansiedade e depressão. Enquanto desastres naturais, como terremotos, tsunamis, eventos terroristas, servem para aproximar as pessoas em busca de uma reconstrução, de uma recuperação, a pandemia exige um nível de isolamento social terrível. Então, é o oposto disso. O 11 de setembro foi muito estudado em termos de enfrentamento, resiliência, trauma, fornecendo uma base científica sólida para avaliar a eficácia das estratégias de enfrentamento. Sabemos que a perda do contato físico prejudica essas trocas afetivas, mas também é fundamental que, nesse momento, tenha espaço para reflexão, porque é ela que vai permitir a gente tecer narrativas para auxiliar e compreender melhor o significado desse momento para a história pessoal e coletiva. No futuro, a pandemia da Covid-19 dará origem a muitas pesquisas que podem também ser usadas como ferramenta de auxílio para pessoas que sofrerem traumas. Entender melhor o efeito desses traumas coletivos é algo importante para a ciência e para a sociedade. É importante destacar que os medos que podem influenciar o estado mental dessas pessoas, que incluem preocupação com a questão financeira, medo de adoecer, sentimento de desesperança, tédio, ansiedade, isso pode ocasionar alteração de sono, irritabilidade, dificuldade de concentração nas tarefas diárias e reações de estresse. Os cientistas salientam que a liberdade perdida com a quarentena soma-se ainda uma abrupta mudança na rotina e as incertezas em relação ao que está por vir. Período de grandes crises ou desastres naturais são os mais propícios para a evolução da ansiedade, depressão e, óbvio, o aumento de casos de suicídio. Em Brumadinho, com aquela tragédia, o número de suicídios aumentou muito depois. Na pós-pandemia, preocupa a entrada em cena de um fenômeno vastamente estudado na área de saúde mental, que é o transtorno de estresse pós-traumático, distúrbio caracterizado pela dificuldade em se recuperar depois de vivenciar ou mesmo de testemunhar
um acontecimento assustador. As pessoas precisam aprender a prosseguir com a vida após ela ter sido virada do avesso. E o último tópico que eu quero falar rapidinho com vocês é o luto, que é um dos temas em destaque. Uma vez que a pandemia subverteu os rituais que ajudavam a lidar com as perdas, reconhecendo que nos encontramos no meio de um processo de sofrimento coletivo, todos estão perdendo alguma coisa. A gente está perdendo o outro, a gente perdeu o abraço, a gente perdeu o contato, a gente perdeu o corpo do outro, o outro está na janelinha, sabe? Tudo isso são lutos. Então, como lidar com o abalo na previsibilidade que norteava o dia a dia? Perdemos o controle da rotina que tínhamos antes e está abalada a crença de que somos capazes de proteger a nós mesmos, os nossos familiares, as nossas crianças, os nossos idosos. A morte está associada ao luto mais trágico e à supressão dos rituais que trariam alento às pessoas, como velórios e enterros, com a presença de parentes e amigos. Isso tem um enorme impacto na saúde mental. Mesmo os dias ou horas que antecedem a morte têm relevância no processo de elaboração dessa perda. É quando a gente pode fazer uma visita, segurar a mão do ente querido, pedir perdão, perdoar. São maneiras de suavizar esse golpe. As relações entre as pessoas têm se modificado, assim como as despedidas. Com a pandemia, as cerimônias funerais sofreram alterações radicais. O protocolo mudou, independentemente do tipo de morte, cidade, suspenderam o velório, a duração do enterro foi encurtada, a limite de participantes. E essas restrições provocam consequências psicológicas simbólicas e espirituais na despedida. O luto é uma experiência universal, já que vivemos várias situações de perda desde a infância até o final da vida. Mas a experiência de luto é singular, a depender das experiências vividas por cada um, características pessoais, crenças e formas de enfrentamento. Em tempos de mudanças na nossa vida, a evidência da finitude pode nos ajudar a valorizar o que é mais importante e, quem sabe, processar melhor o luto das perdas impostas pela pandemia. No processo de luto, é comum haver a presença de sentimentos como raiva e culpa. Sentir raiva é uma resposta compreensível perante o sentimento de perda do controle, impotência ou abandono. Imagine uma pessoa enlutada que precisa continuar a conviver sozinha, viver sozinha, na mesma casa que compartilhou com aquele que morreu, ampliando construções de memórias dolorosas. A experiência desse luto pode significar que a elaboração das emoções no processo de adaptação à perda seja mais penosa e prolongada. Resolver internamente esse sentimento de raiva tende a ser um ato de equilíbrio emocional muito difícil nesse momento. O sentimento de culpa também é frequente para quem vive esse processo de luto. E muitas vezes a necessidade de culpar e responsabilizar os outros, inclusive o falecido. Então, de modo geral, gente, era isso que eu queria colocar. Pontuar a importância, né? A importância da gente poder estar próximo dos da gente para nos cuidar. Né? Não sei se eu consegui passar rapidamente tudo aquilo que eu tinha preparado para vocês. Agora eu vou aguardar as perguntas para a gente discutir. Obrigada. Gilberti e Ana Deis, agradecemos as falas de vocês, né? Numa linguagem tão simples, que fala de coisas tão profundas, tão doídas. E agora vamos para a segunda parte das nossas atividades. Está aberto
as perguntas, comentários, se vocês puderem usar o chat, por conta da dificuldade da gente poder se comunicar verbalmente, né? Empecilhos de internet, né? Infelizmente. Né? Abro a vocês, então, a participação. Eu acho que vamos falar um pouco dessa dor, né, que a Ana Deise tocou, que eu acho que toca em todos nós nesse momento, que acho que além do medo, é o medo da gente perder, né? Medo da gente perder os entes queridos, da gente perder a nossa sanidade, perder o emprego, perder tudo, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouco mais a respeito disso, né? Posso dar a palavra para vocês, qualquer um que quiser começar. A gente convive com a perda de sempre, né? A gente já nasce e perde. E ganha outras coisas ao mesmo tempo que vai perdendo. Esse é um sentimento muito doloroso, o sentimento da perda. Quando uma pandemia como essa vem e a gente vê, a gente assiste que tem 800 mortos num dia, 1000 mortos no outro, não sei quantos no outro, é tão difícil imaginar o tamanho dessa perda para todas as pessoas e para a gente enquanto sociedade. Como ficam essas famílias? Como fica o trabalho? Né? Então, é algo, Fernanda, que eu não sei se a gente está conseguindo ainda, ou já agora, saber o tamanho do estrago, o tamanho desse buraco provocado, o tamanho da perda. Né? Então, o luto de tudo que eu estava falando até para vocês agora, há pouco, né? O luto do distanciamento do corpo do outro, sabe? Da proximidade, de vou ali tomar um sorvete, sabe? Então, é isso tudo que eu ainda não consigo dimensionar. Muito bem. A questão da dor nos remete a uma situação, para melhor explicar isso, a questão da ansiedade, que eu falei muito pouco. A ansiedade ela é caracterizada por um sentimento de medo, mas um medo difuso. A pessoa não sabe exatamente do que tem medo, mas isso deixa intranquilo, o coração dispara, as mãos ficam frias, úmidas, e a pessoa tem uma dificuldade de pensar em como será daqui a 5 minutos ou como será o amanhã. Mas, principalmente, a ansiedade
faz com que a pessoa fique insegura e deixe de ter o controle sobre si mesmo. Sobre si mesmo. Algumas pessoas falam claramente assim: eu, Gilberti, eu tenho medo de ficar louco. Será que eu estou ficando louco? Será que eu estou... Lembrando bem que gente não fica louco, gente fica doente. Quem fica louco é cachorro. E às vezes a mãe de quem é insulto. Né? Mas é um medo tão grande da pessoa perder o controle sobre si mesmo. E nós, elementos humanos, se nós deixamos de ter o controle sobre nós mesmos, se nós perdemos o controle, nós ficamos no ar. Nós ficamos sem perspectiva, sem nada. E aí a Ana Deise colocou muito bem duas coisas, que a dor da perda, que a dor seja com objetivo causal, com motivo causal, conhecido ou não, ela lança dois sentimentos. E brincando, né, o sentimento de impotência. Para os religiosos, o sentimento de impotência vale mais ou menos assim: valei-me Nossa Senhora. Ou seja, coisa tão ruim, mas alguma coisa até mágica e religiosa pode nos ajudar. E o da desesperança. Da desesperança é quando não tem mais esperança nenhuma, quando se olha e não vê nada. Equivaleria aos religiosos quando ele fala assim: seja o que Deus quiser. Ou seja, perdeu a condição de exercer a sua vontade sobre si mesmo. Então, fica à mercê da vontade ou do desejo, do mágico, do imaginário, e esse é o pior tipo de dor. Muito bem, boa noite a todos. Muito obrigada, Gilberti e Ana Deise. Eu queria agora poder passar para vocês as perguntas que nós temos aqui no chat, tá bom? Vou ver algumas perguntas e daí nós passamos a palavra para vocês de novo. Primeiro aqui tem um comentário da Danusa Guizo, dando parabéns à sociedade por este evento. Nós é que agradecemos a presença de todos vocês, Danusa, muito obrigada. O Anderson Stolf também está parabenizando os dois conferencistas e está falando sobre um artigo, Pandemic Fear and COVID-19, Mental Health, Burden and Strategies. Há entre as recomendações individuais listadas que a pessoa entenda que o medo e o estresse são normais em situações desconhecidas. Gostaria de saber só um pouquinho, como está sendo... Perdão, gente, eu fui para frente. Ele está dizendo que nesse artigo há entre as recomendações individuais listadas que a pessoa entenda que o medo e o estresse são normais em situações desconhecidas. Gostaria que os debatedores comentassem um pouco mais sobre isso. Muito bom. Obrigado, Danusa, obrigado, Gaúcho. Anderson, para quem não sabe, é gaúcho, né? E é uma pessoa muito atualizada. Olha só, é bem verdade que esse é um fenômeno conhecido, que quando o estresse ou medo é causado por alguma coisa conhecida, eu tenho uma noção da dimensão. Eu tenho uma noção do que pode ser feito para evitar. Eu tenho uma noção do que pode ser feito para minimizar. Quando é desconhecido, o medo, o pensamento voa. A nossa imaginação, ela não tem limite. Num determinado momento, eu começo a pensar em determinadas coisas tão estranhas e tão intensas, e se eu não tiver uma explicação confiável, aquilo passa a ser verdade para mim. Então, em situações desconhecidas, realmente ocorre um aprofundamento da intensidade. Por outro lado, nós estamos aproveitando, hoje nós estamos vivendo informações, um acúmulo de informações. Seria muito adequado se as informações fossem adequadas ou se as informações tivessem credibilidade, o que não acontece. Nós estamos tendo uma grande quantidade de fake news,
nós estamos tendo uma grande quantidade de notícias as mais desastrosas possíveis, que, em vez de trazer segurança à população, aumenta o medo, aumenta a insegurança. Tenho outras perguntas aqui, eu gostaria de fazer juntar algumas que são muito parecidas. Algumas pessoas perguntando sobre a experiência de vocês em atendimentos online, com pacientes que agora, qual o tipo de paciente que vocês têm atendido no consultório neste momento de pandemia, para a Ana Deise e para o Dr. Gilberti também. Posso começar? Bom, eu... Pode falar, Gilberti. Eu costumo dizer para os meus colegas que eu sou médico antigo. Eu sou psiquiatra antigo. É bem verdade que nós podemos fazer uma série de coisas através da tele, mas tem outras que não. Como é que eu tenho agido no meu consultório? Como eu tenho 40 e pico anos aí, raramente eu tenho pacientes novos. Então, a maior parte dos meus pacientes já são conhecidos, alguns cronificados, etc. Então, eu atendo presencialmente as pessoas que estavam crônicas, reagudizaram, as pessoas que estão em crise, eu atendo, até porque, em relação à psiquiatria, tem determinadas coisas que não dá para eu fazer pela tele. Por exemplo, tem determinadas situações que se configuram em urgência em que eu preciso examinar, que eu preciso passar o dedo na língua da pessoa, que eu preciso verificar se essa língua está fasciculando, que eu preciso verificar se a pessoa está tendo o sinal da roda dentada, que é a verificação da movimentação do antebraço, se está livre ou é se como tivesse uma roda dentada. Por outro lado, o meu atendimento presencial tem todos os cuidados. A pessoa chega lá na frente, vai lá, lava as mãos, né? passa álcool nas mãos, usa máscara. E hoje, eu não estou usando máscara aqui, porque se acender um fósforo aqui no consultório, ele explode de tanto álcool que está no ar. Pacientes novos que precisam, até porque tem uma série de pessoas que não têm atendido, os médicos são humanos também, aí eu faço uma prévia. Se é um quadro agudo, se é um quadro que tem risco para si, eu atendo presencialmente. Isso tudo eu estou dizendo é porque burro velho não aprende truque novo. Eu não saberia como atender através da tele. Ana Deise, quer falar alguma coisa? Quero sim. Eu atendi, eu comecei eu fiquei 5 semanas atendendo apenas por vídeo. Semana passada que eu voltei para o consultório eu atendo um presencial e um por vídeo. Um presencial. Logo no início, o que era assim, a grande preocupação era muito aonde nós vamos chegar. E junto a isso vinham as fantasias assim, não, está tudo bem, vai passar logo. Não, o nosso clima tem um monte de tentativas de justificar que aqui no Brasil o vírus não ia conseguir caminhar do jeito que caminhou. Isso, várias pessoas. Outras extremamente amedrontadas e agitadas. O mundo interno de cada um, nesse momento de impacto da Covid, cada um reage da maneira que pode, né? Dos recursos que tem.
E o que eu venho percebendo durante todas essas semanas? Nas primeiras semanas, esse era um assunto único. E era um assunto que predominava, junto com todas as outras coisas. Hoje, ele é um assunto que ele vem como pano de fundo, mas o cansaço das pessoas e a desesperança em relação ao porvir, quando vai acabar? Quando que eu volto a ter segurança? Quando que eu volto a ter potência? Sabe? Potência sobre a minha vida, potência sobre o meu trabalho. Né? Então, essa demora, esse prolongamento, né, vem desgastando muito as pessoas. Certo. Isso Desculpa, Ana Deise. A Deise perguntou, né? Como é que eu estava atendendo? Sim, Como eu estava sim, juntou. Eu vou passar para outras perguntas aqui agora. Tem uma pergunta bastante interessante do Sérgio Fernando, falando o seguinte: lançando um diálogo com o Camus, o suicídio é uma resposta ao absurdo. Coloco a seguinte questão: existe suicídio sem depressão? E o Paulo Baixa também está dizendo que gostaria que fosse colocado alguma coisa sobre o inconsciente. Suicídio. Na nossa cultura, principalmente a cultura ocidental, aí a maior parte dos suicídios estão associados à depressão. À depressão. Entretanto, existem outros tipos de suicídio. Se nós formos verificar na cultura oriental, o suicídio pode ser uma situação de honra. Quem atende pacientes japoneses ou descendentes de japoneses, na primeira e na segunda geração, sabe que a ideia de suicídio, de autoaniquilamento por honra, é muito presente. Então, eventualmente, ocorre uma necessidade de nós verificarmos isso. Por outro lado, aqui no nosso estado, nós vivenciamos uma situação do suicídio entre os índios, entre a população indígena, a região de Dourados, Guaranis, Kaiowás, os terenas não suicidam, e que o suicídio para eles não está ligado à depressão especificamente, mas está ligado à fantasia de que isso seria a forma de encontrar o caminho para o paraíso deles, o Candirê. Então, eu não posso atribuir. Nós fizemos um trabalho muito grande durante muito tempo entre as populações indígenas em relação ao alcoolismo e depois em relação ao suicídio. Levou algum tempo até que eu passasse a acreditar que esse suicídio não era por conta da depressão, porque para mim era, até verificar que vai-se em busca da perda, vai-se em busca da recuperação do paraíso terrestre, e não está ligado à depressão especificamente. A mesma coisa acontecendo com os aborígenes na Austrália, e hoje muito conhecido entre os índios no Canadá, que nós estamos verificando aí uma grande quantidade de estudos em relação a isso. Quanto ao inconsciente, eu gostaria de lembrar que eu sou um psiquiatra, organicista e empedernido. Então, eu diria uma resposta muito simples em relação ao inconsciente. Numa situação dessa, o inconsciente não está sendo controlado pelas outras instâncias da personalidade. Mas isso é uma resposta muito simplista de um psiquiatra organicista empedernido. Ana Deise. A gente sabe que,
nesses momentos depressivos ou nesses momentos mais recolhidos, a gente revive ou reativa os nossos abandonos primários. E, numa situação traumática, quanto mais intenso for o trauma, e quanto mais precoce, mais danos ele vai causar. Então, eu fiquei agora com essa pergunta pensando assim, não sei se a gente vai saber de imediato quais os resultados desses inconscientes que sofreram agora todas essas perdas, que vivem esse abandono, tá? Como que cada um vai conseguir configurar isso, porque isso é único. Como que vão funcionar as fantasias de cada um, como que vai ser determinado o medo de cada um, como é a negação do medo por outros. Então, este conjunto, como isso vai construir para cada um, ou vai marcar, ou vai traumatizar, ou outras pessoas que vão passar ilesos por isso, né? Isso é como as instâncias internas funcionam na construção desse indivíduo. Lógico, apoiado por família, tudo, mas eu penso que é isso. Então, vamos passar para mais algumas perguntas, temos muitas, né? A Karen Ribeiro pergunta, e quando a ansiedade traz às pessoas falsos sintomas? Vi relatos de pessoas que acham que estão com febre, outras que sentem falta de ar. Para qualquer um de vocês que queiram responder, por favor. Na realidade, não são falsos sintomas. Uhum. São sintomas. Sim. O que nós podemos verificar é que esses sintomas ou foram produzidos pelo medo, pela ansiedade, que aí é um fator muito grande, e que todos nós sabemos, vocês principalmente sabem, que quando do afastamento das figuras parentais em relação à criança, a criança termina tendo febre, tem o sintoma. O que nós podemos questionar é o fator causador dos sintomas. Uhum. Numa situação dessa, é natural, é comum a pessoa ter taquicardia intensa, é normal ter uma ansiedade, um medo aumentado, e que a diferença entre o normal e o patológico é a intensidade. Todos nós temos ansiedade normal, todos nós temos medo normal. Mas a partir daquele momento que a ansiedade, que o medo termina uma intensidade tal que me limita, que me traz sofrimento e que pode incapacitar, é um sintoma patológico. É interessante que o medo, esses dias eu fui no supermercado e eu entrei, a gôndola estava assim, não tinha ninguém. Quando eu entrei naquele corredor, a pessoa que virou e encontrou comigo, ela levou um susto tão grande. Né? Quer dizer, é medo, lógico, né? Eu me afastei, sabe? Duas pessoas assim, nunca vi, as duas de máscara, né? Então, é difícil dizer do sintoma, o que sente, né? Como vai dizer se isso, a intensidade disso, né? Só para completar um pouquinho.
Muito bem. Vamos continuar aqui com as perguntas. A Luzi Claire tá dando os parabéns aos dois, que ela admira muito, e ela gostaria que vocês falassem um pouco do negacionismo, tão presente na sociedade brasileira. Ela pergunta: seria uma forma de tentar evitar a depressão? Seria uma forma de ignorar o perigo, seria uma forma de ignorar o risco que é real. Porque se eu acredito que não exista, eu não preciso ficar com medo. Então, isso me permite ter condutas altamente inadequadas, porque eu não acredito. Se eu não acredito, por que eu vou ter medo? Isso está muito presente e, lamentavelmente, no nosso país, está tendo um negacionismo vindo das esferas federais e que, em vez de ajudar a população, termina prejudicando mais, porque chega numa situação que a população não sabe o que é real ou o que é falso. E sempre lembrando, né, um exemplo grosseiro, que esse tipo de situação remete a avestruz. O que acontece com a avestruz? Quando se sente em perigo, ela enfia a cabeça na areia, mas deixa todo o corpo de fora. Fica muito mais fácil atingi-la. O negacionismo, eu poderia dizer que é um mecanismo de defesa. Se não acredito, não existe, é um pensamento mágico. Negação é um mecanismo de defesa bastante primitivo, né? Nega a realidade e, com isso, eu não entro em contato com o que tem lá fora. Ok, podemos passar para outra, então. A Luísa Bolsa Bombassaro, ela pergunta o seguinte: em relação às diversas notícias que tem na mídia, até que ponto é saudável evitar essas notícias e informações passadas pela mídia? O dilema. Esse é um verdadeiro dilema, filosoficamente falando. Porque se eu não ouço nenhuma notícia, eu não fico informado. Se eu ouço esse excesso de notícias, eu também fico mal informado. E pode ser que, ouvindo esse excesso de notícias, eu fique mais inseguro. Eu não sei o que é real, eu não sei o que é verdadeiro. Né? Então, esse é o verdadeiro dilema. Ouvir ou não ouvir? Essa é uma questão shakespeariana que eu deixo aí para o pessoal, para a Ana Deise responder. Mas, ao mesmo tempo, essa enxurrada de informações é um momento assim, todo mundo é muito doutor, todo mundo sabe tudo. Nossa, eu tenho visto algumas coisas assim, mas acho, sabe, Berti, que a gente tem que orientar, de modo geral, que as pessoas procurem informações nos lugares corretos. Porque qualquer um hoje pode ir para a internet e falar o que bem entender, a qualquer hora. Então, a gente tem uma preocupação em buscar informações em lugares adequados, em sites corretos. Tem para isso. Volta a fazer propaganda da sociedade. Lá tem número de telefone útil, lá tem artigos sobre fake news, por que isso acontece, sabe? Procure lugares adequados para a informação, ao invés de ter que ouvir tudo ao mesmo tempo. Não dá para digerir tudo. A Maristela Bittencourt só faz um comentário, dá os parabéns para o Gilberti e para a Ana Deise, que é muito gratificante ouvir vocês, acho que todos nós estamos achando isso também. O Paulo Baixa também faz outro comentário aqui, falando sobre a fobia da catástrofe e a mudança, né? O medo de ter perdido a vida anterior à Covid-19. O fim do mundo como a fantasia arquetípica. Então, você, Ana Deise, talvez possa falar sobre isso, não sei. Você pode repetir?
O medo... Faz um comentário sobre a fobia da catástrofe à mudança, né? Que eu acho que em algum grau, né, vai existir sempre esse receio, né, com relação às mudanças. Vocês até já falaram um pouco sobre isso, mas essa questão aqui, ó, do medo de ter perdido a vida anterior, eu acho muito interessante, né? Porque ninguém vai voltar igual mesmo, né? Bom, faça os comentários. Que normal é esse, né? Mas como é que vai ser a volta à vida anterior? Não vai ser igual. Nós perdemos uma rotina que tínhamos, nós perdemos amigos que tínhamos, parentes, muita gente perdeu trabalho, crianças perderam escolas. Então, isso que o Paulo traz é muito interessante, né? A gente tem medo de perder aquilo que a gente não sabe como vai ser lá na frente, porque um para trás a gente perdeu. Já perdeu, não tem como, né? A vida da gente não vai ser a mesma. Não sei quanto tempo, quantas gerações a gente vai passar a poder conversar com isso, com informações mais precisas, com pesquisas, com dados. Hoje, eu fico muito naquilo que eu estou sentindo, né? E muito nisso de como será esse porvir. Vai ser diferente. Quizá seja melhor. Quizá, Paulo. Olha, posso falar uma coisa? Eu acho que seria interessante a gente pensar na sensação de uma mudança catastrófica. Muitas vezes, diante de uma possibilidade de mudança, a gente entra em pânico. A gente entra em pânico porque não sabe o que vai ter adiante. E aquilo que a gente tem hoje não serve mais. Porque, como a Ana Deise e o Gilberti dizem, nós perdemos um monte de coisa. Perdemos um monte de certezas. Perdemos um monte de ilusões. Perdemos um monte de fantasias. E isso não será mais resgatado. Não da forma como nós vivemos antes. Isso terá que ser elaborado. E é do dia a dia mesmo, a partir da nossa verdade, a partir da nossa sensação, dos nossos sentimentos, da nossa vivência, se a gente puder pensar sobre elas. O difícil, numa mudança tão abrupta, é a gente poder, né, botar a cabeça para fora e poder respirar e pensar sobre o que a gente está vivendo, né? Dar um sentido para essa maluquice toda que a gente está vivendo, que a gente vive, né? Como eu falo, né? Uma guerra diária com tudo, uma guerra de informação, uma guerra de incerteza, uma guerra de tristezas, de insatisfações, e não é fácil isso, sem a gente se adoecer, né? A gente acaba tendo, de alguma forma, algum sintoma, porque escapa, né? Eu acho que a questão inconsciente é que está tão grande, está tão volumoso, um monte de coisa que a gente tem que pensar, que os sintomas estão transbordando da dor de cabeça, da alteração de sono, da alteração de alimentação, de tudo, de atenção, né? Então, por quê? Porque eu acho que é muita coisa para a gente pensar, muita coisa para a gente digerir, né? Nós estamos vivendo tempos, eu acho, indigestos, né? E não dá para a gente correr, porque não tem mais nenhum lugar nesse mundo seguro. Isso que é triste, isso que é revoltante e é desesperador, né? Mas a gente tem que viver, porque é isso, está aí, né? Eu acho que não é à toa, né? Que a gente pensa assim, é o lugar mais fácil e ficar deprimido, ficar surtado, né? Às vezes é o lugar mais fácil para cada um. Cada um vai se ajeitar da forma como puder, né? Como for possível. Eu acho que nós estamos vivendo um desespero.
Bom, né? eu acho que esse teu comentário, Maria Fernanda, tem muito a ver com o comentário da Andreia Moraes a respeito disso. Além de parabenizar os palestrantes, estou achando muito bom, comenta que queria falar também sobre o sentimento de impotência e insegurança neste momento de várias perdas que você acabou de citar, relatar, né, quando ele deixa de ser uma reação natural frente ao desconhecido e se torna patológico diante da intensidade com que a gente está vivendo. E junto dessa pergunta, colocar uma outra que talvez ajude a conversa também a seguir, que é da Joana Maria, que ela gostaria que falasse um pouco sobre os idosos diante dessas notícias da mídia, né? Que é um aspecto assim, importante da gente conversar. Quem quiser falar. Eu sou idoso. Eu sou idoso na idade, nos pensamentos, nos sentimentos, nas condutas, etc. Mas nós temos vários tipos de idosos. Nós temos os idosos que estão lúcidos, que estão conseguindo raciocinar, que estão conseguindo perceber a realidade, que estão conseguindo ter algum tipo de atividade, que estão presentes no meio, reagindo ao meio e conseguindo sobreviver. E nós temos aqueles idosos acometidos principalmente das doenças demenciais, as demências, doença da terceira idade, que essas pessoas demenciadas não conseguem perceber o que está acontecendo. Eventualmente, os cuidados que seus parentes estão tentando tomar em relação a eles, eles não conseguem perceber e, logicamente, não tem a contribuição deles. Os idosos que estão lúcidos, que ainda estão com a capacidade de se adaptar ao ambiente, aí não dá para falar de uma forma geral, mas dependerá das características de personalidade de cada um e como é que foi a história. Se ele, quando ele era novo, se ele era quando adulto, meia-idade, ele fosse ranheta, ranzinza e incrédulo, à medida que a idade vai chegando, esses traços vão se acentuando. Se ele não acreditava em nada anteriormente, agora também ele não vai acreditar. Se a pessoa for uma pessoa crédula, uma pessoa vulnerável, isso terá alguns matizes de exagero. De qualquer forma, terceira idade hoje no Brasil, e não só no Brasil, mas nessa pandemia toda, é um grupo de muito risco e que em determinados lugares, como aconteceu na Itália, por exemplo, aí ocorrendo uma decisão de se tratar os mais novos, porque os mais velhos já tiveram a sua passagem pela vida. É uma forma também cruel, é uma forma cruel de ver o idoso, pode até ser, né? Eu, como idoso, eu fico revoltado, né? Porque aí eu estou argumentando em proveito próprio. Mas, na verdade, fica muito mais difícil tratar ou cuidar da pessoa idosa. E também fica muito difícil para quem tem e cuida desses pais idosos com o receio de ser o portador. Alguém que tem que sair, que tem que ir no mercado, que tem que trabalhar, que tem que não sei o quê, e volta para casa. O pavor que essa pessoa fica de ser o responsável para se algo acontecer com esse idoso. Então, os cuidados, né, para a família inteira fica muito difícil. Acho que isso que o Gilberti falou é idoso, mas continua sendo aquela mesma pessoa, né? Com o que tinha de bom, com o que tinha de ruim. Nem sempre a voz da sabedoria, da sapiência do idoso é lógica. Eu sei, não me ensina a fazer isso. Fui eu que te ensinei, né? Isso muitas vezes é um atrapalho, né? Mas, como eu estava dizendo antes, as famílias amorosas que conseguem um relacionamento melhor, até com o velhinho conseguem ir um pouco mais longe.
Certo. Tem uma pergunta bastante interessante aqui, que eu acho que todos nós, né, estamos observando. A Sandra Selen Adami, ela está parabenizando a SPMS pela iniciativa e gostaria de saber do Gilberti se o consumo de álcool, aumentando em até 20% em alguns países, atribui-se a patologias prévias ou como válvula de escape nesse momento, né? Qual a sua opinião, Gilberti? E ela pede também para a Ana Deise comentar sobre qual tem sido a impressão sobre o luto, né? Já que não tem o ritual, né? Os velórios, tudo isso foi modificado, né? Gilberti, pode falar Certo. primeiro. Sandra, que bom saber que você está viva. Que bom saber que você está ouvindo. Estou com muitas saudades de você, Sandra. Gosto muito de você. Sandra, na minha opinião, são as duas coisas. Primeiro, porque é conhecido o fator de que quando nós estamos em perigo, em risco, real ou imaginário, aí nós passamos a aumentar determinadas atitudes, determinadas condutas. E nós, principalmente na cultura ocidental, nós sabemos que o álcool, além de ser um fator de aproximação social, também é um fator de leniência, de diminuição de sofrimento, etc. E fora disso, as pessoas que já tinham outras patologias, numa situação dessa, pode aumentar o medo e a insegurança e automaticamente aumentar a sua ingestão. De qualquer forma, muito boa pergunta, e isso tem acontecido. Eu não sei se tem acontecido aqui em Campo Grande, porque há algum tempo que eu não tenho mais trabalhado com álcool. Mas alguns pacientes meus eu tenho que segurar, porque, Gilberti, que vontade, agora eu preciso, eu estou em abstenção. Você tem certeza que eu não vou poder tomar uma cervejinha, um vinho? Gilberti, desse jeito não dá. Como é que eu vou aguentar esse tal de corona sem poder, pelo menos, beber para me deixar um pouco mais tranquilo, mais sossegado ou até mais corajoso? Eu acho que as duas situações, sabe? Prazer em saber que você está ouvindo. Recuperar, restabelecer a emoção num processo de luto pode demorar muito tempo. Muito tempo. Quando este luto é inesperado, é abrupto, não deveria ser agora, alguma coisa assim, essa elaboração pode se arrastar por mais tempo, pode ser muito mais dolorosa. Né? Não tem outro jeito da gente, quando tem 1000 mortos por dia, dizer que isso vai passar. Vai demorar para passar, vai demorar para a gente elaborar isso, para a gente poder dar significado para isso. Né? Então, não tem jeito a não ser pensar, rever, para que isso possa ir sendo diluído. Mas eu acredito que vá bastante tempo para todos nós elaborar. Podemos passar para outra, então. Tem vários comentários, vários parabéns recebendo vocês, palestrantes. A Joselane, também amiga nossa, fez esse comentário. A doutora Danusa fez um outro comentário dizendo que a nossa vida, com certeza, não será mais a mesma, tudo a ver com o que vocês têm falado, né? E eu queria agora trazer um comentário, uma pergunta da Jocasta de Dourados, que, além de parabenizar vocês, ela diz que hoje, incertezas e insegurança. Futuramente, será que teremos um enlutamento coletivo, uma depressão pós-guerra? Para processar tudo isso, um luto mais longo, né? Isso. Olha, a depressão não é a doença contagiosa, como a corona, né? Como a meningite, como o sarampo, etc. Mas realmente as suas consequências podem
não só prolongar mais, como também atingir maior quantidade de pessoas. E aí nós teremos que esperar para ver. E nós teremos que esperar para ver, porque aquelas pessoas que conseguem ter maior resiliência, maior resistência, que têm maiores fatores internos para se recuperar, para se reorganizar, aí poderá ser em menor quantidade daquelas pessoas que não. Eu não diria, até porque esse termo nós não utilizamos em transtornos psiquiátricos. Se teria uma epidemia de transtornos mentais, de transtornos depressivos, mas que seguramente haverá um aumento. E caberá a nós, profissionais principalmente, nós aprendemos a trabalhar com isso, a nos adaptarmos a uma situação e, pegando um gancho no que a Danusa falou, ninguém mais será o mesmo, nem mesmo nós profissionais. Eu só vou falar bem rapidinho. Eu agora fiquei pensando, claro, tenho pensado nisso nesses dias, quanto tempo as vítimas do Holocausto demoraram, quantas gerações para poder elaborar, né, se é que conseguiram aquela situação traumática. Eu realmente acredito que nós, pós a Covid-19, vamos demorar algumas gerações para poder falar disso com um pouco mais de propriedade. Sim, ainda é cedo, né? Estamos tentando, né, dar conta de entender tudo isso. Foi muito bom hoje. Eu queria dizer para todos que tem algumas perguntas ainda, né, que não foram respondidas. Então, nós vamos abrir um canal no site, tá, da SPMS, onde nós colocaremos essas respostas, para a gente tentar, né, tentar acolher esses comentários e as perguntas que foram colocadas e que não, infelizmente, não houve tempo de responder. Está na hora já de encerrarmos. Então, vocês fiquem de olho no site que colocaremos lá as respostas, ok? Muito obrigada, Ana Deise Gilberti. Passo a palavra para a Fernanda. Agradeço, Ana Deise Gilberti, por essa noite tão produtiva, né, tão instigante, porque deixa uma série de questionamentos, né, na gente. E eu aproveito a oportunidade para dizer a vocês que nós teremos novos eventos. No dia 17 de junho, nós vamos ter um evento ligados a esse tema também, a respeito da pandemia, mas provavelmente ligado a profissionais de saúde, né? E além de várias coisas que vocês vão poder ver no site. Nós temos uma biblioteca comunitária. Essa biblioteca comunitária vocês vão encontrar desde telefones úteis e, aos poucos, ela está sendo alimentada com dicas de lazer, mas também de textos produzidos por nós, por outros psicanalistas, textos sobre o tema da pandemia, né, como um canal de troca de informações com a comunidade, né? E temos também o nosso atendimento humanitário e saúde mental, que é um atendimento focal, né, que consiste num telefonema para as pessoas que nos procurem, gratuito, feito por uma comissão de voluntários entre os nossos psicanalistas, né? Mas quem quiser ver o nosso vídeo, é só pedir lá no nosso celular, tá? Ou pelo site. Então, boa noite e agradecemos a presença de todos.